Olá, tudo bem? Estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos e hoje falando sobre a imigração italiana no Brasil. Antes disso, eu queria avisar vocês que aqueles que gostam dos nossos programas e querem assistir aqueles programas que já foram durante os 2 anos passados, você pode encontrar no YouTube, no canal Hashtag Projetos com Júnior Campos Prado. E então hoje nós vamos aqui continuar falando sobre a imigração italiana no Brasil com o Adão Levorato. Adão, a gente agora vai falar um pouco mais adiante, nós falamos da chegada, dos italianos, do início do trabalho, mas a gente sabe, antes de chegar no seu avô, vamos voltar um pouquinho e falar das dificuldades que tinham para chegar no Brasil, porque, como você falou, existia toda uma esperança, era o país para se fazer, tem até a frase, como que você falou mesmo? Fazer América. Fazer América, toda aquela, realmente aquela esperança de ter dias melhores, de ter um paraíso aqui. Mas para chegar aqui não era fácil. Como que era essa vinda para o Brasil? Os vapores, é o nome do navio da época, eram os vapores, eles vinham abarrotados de italianos. Era italiano para tudo quanto é canto. Para baratear o custo dessa travessia transcontinental, que era subsidiada pelo governo brasileiro, então eles lotavam, enchiam os navios, os vapores. E em decorrência dessa superlotação, ocorria doenças a bordo, quando não, o próprio vapor sofria um naufrágio. Se eles conseguissem chegar ao Brasil, já era uma grande vitória. Então, os meus avós, ao atravessar o Atlântico, nessa viagem de 28 dias, transcontinental, numa situação insalubre, uma situação degradante, onde milhares de pessoas estão convivendo aí como se fosse um chiqueiro, vamos assim dizer. Falta de higiene, uma alimentação fácil de ser contaminada, tudo isso gerava doenças e muitos consequentemente morriam a bordo, eram jogados ao mar, outros tinham problemas que passavam para seus companheiros de viagens, enfim. E demorava mais ou menos um mês, eu acredito. Um mês aproximadamente, conforme a qualidade do vapor. Sim. Uns mais, outros menos. Muitos naufragaram. Muitos naufragaram. Então já era uma luta a partir da saída. Só fazer a travessia. E o que ocorre hoje lá no Mediterrâneo. Sim. Só muda a época. Sim. Só mudou a época. Só que hoje em dia as embarcações em decorrência dessa travessia ilegal, vamos dizer, então os barcos são menores, as condições são piores ainda. São piores ainda, verdade. Mas tudo bem, vamos voltar então aqui nos italianos e aí então, vamos dizer, depois, só para recapitular um pouquinho, eu vou chegando aqui logo depois da libertação dos escravos, em 1889, parece que você falou, que também coincide com a República. Aí depois nós vamos ter, então, ele trabalhando, desenvolvendo, ganhando seu dinheiro, adquirindo até uma certa propriedade, você falou, mas veio a crise de 29, que é uma crise da Bolsa de Valores, Nova York, isso e aquilo, e isso fez com que houvesse uma grande dificuldade. A migração para a cidade. Mas antes, porém, dessa quebra da Bolsa de Nova York, eu só queria fazer assim uma reminiscência a Jaú da época. Sim. Porque nós temos o que temos graças a isso. Então, Jaú, nessa época, no início do século XX, foi o maior exportador de café do mundo. Isso é estatístico. Isso não é tem história. Números reais do mundo. Que digam. É prova do que eu estou dizendo, está nos registros históricos, foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter luz elétrica, a ter telefone,
a ter não asfalto, porque não existia na época asfalto, mas pavimentação com paralelepípedos, né? Então Jaú teve muita coisa boa e saiu na frente de muitas capitais do Brasil. Por conta do ouro negro, por conta do café, que era exportado em grande quantidade através do Porto de Santos para a Europa. Isso é bom dizer que não é por acaso, eu também pelo fato da terra, né, ser uma terra muito fértil, que a gente fala que a terra roxa, né, que é a terra vermelha, que é muito fértil, facilitou que a nossa região, como a região também de Ribeirão, São José do Rio Preto, né, que realmente houve um progresso muito grande nessa época em termos agrícolas. Quero abrir um parênteses, Júnior, é interessante essa história da terra roxa. O nosso lato solo, né? O nosso solo é o lato solo. E por que roxa? Justamente por causa do italiano. O italiano falava rosso, que é vermelho em italiano, e o brasileiro achava que era roxa, né? Então ficou terra roxa, mas na verdade é terra vermelha. É o lato solo. Meio que continuou a pronúncia, mas mudou a cor, né? Exatamente. Então a gente vem, né, fechando essa questão da riqueza arquitetônica que nós temos em Jaú, né, graças à imigração italiana, essa beleza arquitetônica do final do século XIX. Os patrimônios históricos que hoje a gente procura preservar, né, são preservados. Vieram dessa época. São dessa época. É toda uma história aí, né? E eles tinham tanto dinheiro. Nós tínhamos os proprietários de bens em decorrência da cultura das lavouras cafeeiras, tinham tanto dinheiro que eles se davam ao luxo de encomendar catálogos de arquitetura entrando na sua área, Júnior. Você quis fugir, mas acaba caindo aí. A questão arquitetônica da cidade se deve muito a isso, porque eles encomendavam catálogos da arquitetura europeia e falou, olha, eu quero assim, mas com esse detalhe. Então, por isso que tem o nome eclético, o ecletismo na arquitetura jauense é em decorrência disso. Esse ecletismo, essa mistura arquitetônica, é porque os abastados da cultura cafeeira encomendavam uma arquitetura, né, baseada naquela europeia. Então, eles escolhiam a fachada, mas com detalhe parecido com, né, com a francesa, uma italiana parecida com a francesa. Então aqui você encontra uma arquitetura italiana, o Art Nouveau, né? Você encontra a arquitetura árabe. Nós temos um belíssimo casarão aqui na esquina da Tenente Lopes com a Lourenço Prado, da época da família, né? Foi construído na época da família Vuolo Sajovic, né? Família Sajovic. Então nós temos esse ecletismo na arquitetura por conta da riqueza. Eu posso dizer um pouco mais também, que até muitas vezes eram contratados mão de obras especializadas que sabiam segredos de construções. Exatamente. Né? Determinados segredos porque passavam de geração para geração, e então eram famílias que se conheciam e sabiam fazer, por exemplo, arcos. As igrejas, por exemplo, que tem toda uma arquitetura, numa época que não tinha esse cálculo estrutural. Exatamente. Então eram através de segredos de construções. E aí vai. Falando em igreja, o crédito a essa arquitetura da igreja São Sebastião também devemos dar aos italianos, porque é uma arquitetura romana, né? Que aproxima o mais possível o assistente do padre. Sim. Então, foi projetada pelo Adonis Maitino, né? Que também é um descendente de italiano, e ítalo-romana, né? Essa arquitetura da igreja São Sebastião. Que, aliás, escolheram até o nome da igreja São Sebastião, porque o São Sebastião era um soldado romano. A história do São Sebastião é muito interessante também. E é importante dizer para quem não conhece, quem não é da cidade de Jaú, que é uma igreja, vamos dizer, que é onde o altar ele fica no centro. No centro. E então ficam todas, vamos dizer, as
cadeiras, né, os bancos ficam ao redor e isso dá realmente fica diferente do comum, né? Exato. E ela está localizada no reduto de italianos da época, né, na Rua da Polenta, no início da Rua da Polenta, que é a Rua Rui Barbosa, né? E era o reduto dos italianos lá. Inclusive, esse lugar que escolheram, não escolheram também à toa, existiam lá muitos escravos. Antes dos italianos, na Rua da Polenta, moravam muitos escravos, que quando receberam o benefício da libertação, eles mudaram de lá e venderam seus terrenos, suas casas, seus imóveis a preço vil. Quer dizer, não foi assim, os italianos não se aproveitaram da situação, eles simplesmente estavam atentos àquela situação que o negro, né, o descendente africano, ele não queria mais nem lembrar daquela região, porque ele queria esquecer, então ele vendia a preço vil. Aí os italianos chegaram, já compravam, às vezes terrenos, às vezes a casa pronta, e aí ficou o reduto dos italianos, na Rua da Polenta. Tá certo. E aí, teu avô então teve que recomeçar, vamos dizer assim, a riqueza, pois né? No sentido de ter mais conforto, de ter mais... Isso, nessa época, na verdade, no final dos anos 30, né? O meu avô já estava com 50 e poucos anos. Então, ele veio para a cidade já com a parte dele feita, vamos assim dizer. Os meus tios e o meu pai, sim, tiveram que recomeçar da estaca zero. Prova disso que meu pai trabalhou como operário na Pirelli, em São Paulo. Ele trabalhou como pipoqueiro, mas antes de trabalhar como pipoqueiro, ele vendia laranja. Muitos jauenses vão se lembrar disso. Ele tinha um carrinho de laranja e o ponto era embaixo do Hotel Jaú. Né? Ele vendia laranja e suco de laranja. O tempo foi passando e a usina da Barra surgiu, a usina de açúcar e álcool da Barra Bonita. A minha mãe, a quem devo muito também, aos dois, né? O exemplo de trabalho dos dois, eu acho que foi o maior legado. A educação e o exemplo do trabalho dos dois foi o maior legado que nós tivemos dos nossos pais. Minha mãe acordava de madrugada para fazer coxinha, esfirra, quibe, para o meu pai vender na fila de caminhões da usina da Barra. Então ele enchia 2 cestas de bambu, né? Aqueles balaios, o balaio com alça, né? Cesta de bambu, um em cada braço, com salgadinhos que minha mãe fazia de madrugada. Ele ia para Barra Bonita vender, né? Interessante que é uma comida sírio-libanesa, pois feita pela italiana. Então, e ela aprendeu essas guloseimas no trabalho dela. Ela trabalhava na padaria paulista. Ela era confeiteira. Na verdade, ela entrou como empregada da família. E aí ela servia a família e trabalhava na padaria, que era anexa à casa, a residência era anexa à padaria paulista, na Rua Marechal Bittencourt. E ela aprendeu esses dotes da culinária na padaria paulista. Então ela fazia de tudo. Minha mãe fazia doces também, rocambole, né? Era uma cozinheira de mão cheia. E o meu pai vendia os salgadinhos, né? Todo dia, de madrugada ele ia para Barra Bonita, e era aquela fila de caminhões carregados com a cana de açúcar para descarregar na usina, né? E esses motoristas, né? Os motoristas dos caminhões não tinham o que comer. Naquela época não tinha cantina, lanchonete, era tudo rústico, era tudo no início. Então ele andava lá pela fila dos caminhões, fornecendo alimentação a centenas e centenas de caminhoneiros. E voltava no final da tarde. E assim ele foi criando os filhos, né? E eu nasci na década de 60, né? Como eu disse, o quarto, né? O caçula. Foi nesse momento que eu vim ao mundo, como raspa do tacho. Próximo da Revolução 64. Próximo eu digo, eu tenho orgulho de dizer, Júnior, que eu nasci nos anos dourados.
Muita coisa aconteceu na década de 60, né? Coisas boas, coisas ruins. Mas foi um momento frutuoso na história do Brasil. Um momento de transição, um momento de evolução, um momento de sonhos, né? E muitas, na área artística, então, nem se fale, né? E eu sou fruto dos anos dourados. Falo com orgulho. Gostoso. E aí, então, você teve então uma infância, acredito, assim, difícil no sentido, assim, apesar da família italiana sempre é bem unida, né? Uma família que é festeira no sentido de sempre estão juntos, são normalmente alegres, falam alto, gesticulam, né, com facilidade, né? E levam a vida de uma forma muito gostosa, mas não deve ter sido fácil tua infância. Não foi. Bom, na época não existia escola particular, eram escolas públicas, mas eram escolas públicas de qualidade. E eu estudei em escolas públicas. Eu não fiz, na época não existia o pré-primário, o primeiro, o prézinho, nada disso. Existia um jardim da infância que alguns faziam, mas eu já entrei direto no primeiro ano. A Escola Estadual Dr. Pádua Salles. Inclusive eu tenho um orgulho de dizer, eu sou apaixonado pela área ambiental, desde criança. Inclusive as minhas férias escolares eu passava nesse sítio. Um pedaço da fazenda que foi do meu avô virou um sítio de um dos tios. Então a minha infância eu passei nesse sítio. Foi aí que eu aprendi a amar a natureza, né? A preservar, a cuidar, a entender, a conviver com a fauna e a flora. Então, aquela árvore que existe ainda hoje, não sei quanto tempo irá resistir, mas ela está lá ainda hoje, na frente do Pádua Salles, fui eu que plantei. Poxa, que bacana. Assim, não fui eu que fiz o buraco, mas fui eu que coloquei a mudinha dentro do buraco. E estudei no Pádua Salles, e estudei no Instituto de Educação Caetano Lourenço de Camargo, outra escola pública, mas era uma escola que você, na época, precisava prestar um exame de admissão para ingressar na escola pública. E eu prestei, eu acho que foi o último ano de exame de admissão, foi o que eu prestei. Depois, no ano seguinte, já aboliram esse exame. A gente sabe na educação que naquela época, realmente as escolas públicas, pelo menos exigiam, né? A gente tinha uma disciplina maior. Acredito que a gente considera que era melhor do que hoje, mas não dava chance para todos, né? Hoje tem praticamente quase 100% das crianças nas escolas. Houve um avanço nisso, né? Mas as escolas realmente precisam melhorar. Mas eu vou ter que terminar aqui o segundo bloco e daqui a pouco a gente vai voltar falando então sobre essa continuidade, então, que a gente já está aí com o seu nascimento lá nos anos 60, 70, e a gente vai evoluindo isso para saber e conhecer como é que é a imigração, né, dos italianos no Brasil. Então até daqui a pouco.